Olá! Já pararam para pensar em como a gente enxerga? O nosso mundo é, em grande parte, definido pela nossa visão. E hoje nós vamos mergulhar fundo nas regras, que são até bem simples, por trás de como a luz funciona para criar, bom, tudo isso que a gente vê. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: como é que alguns princípios tão básicos conseguem criar a complexidade visual absurda do nosso dia a dia? Exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Bom, para entender as regras do jogo, primeiro a gente precisa saber qual é o nome desse jogo. E, no nosso caso, ele se chama óptica. De forma bem direta, a ótica é o estudo da luz. E entender isso, olha, foi o que impulsionou tecnologias que mudaram o mundo, desde os óculos que muita gente usa até os telescópios que estão aí explorando o universo. E aqui a óptica se divide em duas grandes áreas. De um lado tem a óptica física, que faz a pergunta mais fundamental: o que é a luz? Ela mergulha na natureza da luz como uma onda. Mas do outro lado tem a óptica geométrica, que é o nosso foco hoje. Ela é bem mais prática. A pergunta dela é: ok, para onde a luz vai? Ela simplifica tudo, tratando a luz como se fossem raios, sabe? Flechas que viajam sempre em linha reta. Certo. Então, de onde vem a luz? A resposta da física é de uma fonte de luz. É uma definição super direta. Se alguma coisa emite ou reflete uma luz que chega até nós, então é uma fonte de luz. Simples assim. E aqui já entra uma distinção muito importante. Existem as fontes primárias, como o sol ou uma lâmpada, que criam a própria luz. E existem as fontes secundárias, como a lua ou uma árvore. Elas não produzem luz, elas só refletem a luz que recebem de alguma fonte primária. E o mais maluco é que quase tudo que a gente vê por aí é, na verdade, uma fonte secundária. Agora, vamos para a regra mais importante de toda a ótica geométrica. Dá para pensar nela como a lei de trânsito número 1 da luz. E é este aqui, o princípio da propagação retilínea. O nome pode parecer um pouco complicado, mas a ideia é a coisa mais simples do mundo. A luz não faz curva. Se o meio por onde ela está passando for igualzinho por toda parte, tipo o ar numa sala, ela vai seguir sempre em frente, em linha reta. Tá, mas como é que a gente sabe disso com tanta certeza? Qual é a prova que a gente encontra literalmente todos os dias? As sombras. É isso. O fato de que a sombra de um objeto se parece com o próprio objeto é a prova definitiva. A luz viaja em linha reta, bate no objeto, é bloqueada e a ausência de luz do outro lado cria uma projeção nítida. É simples e, ao mesmo tempo, genial. A câmara escura é a demonstração perfeita disso. Olha só como funciona. Passo 1. A luz de um objeto vai em direção a uma caixa com um furinho. Passo 2. Os raios de luz viajam em linha reta e se cruzam nesse furinho. O raio que veio de cima vai para baixo, o que veio de baixo vai para cima. E aí, no passo 3, qual o resultado na parede do fundo da caixa? Uma imagem perfeitamente de cabeça para baixo. E isso aqui não é só um experimento de física de sala de aula, não. Foi literalmente a primeira grande descoberta da fotografia. Essa caixa simples, que só funciona porque a luz anda em linha reta, mudou para sempre o jeito como a gente registra o mundo. Ok, a luz viaja em linha reta. Mas o que acontece quando ela encontra alguma coisa no caminho? É aqui que o mundo real entra na história e as coisas ficam ainda mais interessantes. Primeiro, a gente tem os meios transparentes. Eles são como uma estrada livre para a luz. Ela passa direto, sem desvios, mantendo a trajetória. É por isso que conseguimos ver com clareza através do ar ou de um copo com água limpinha. Depois, vem os meios translúcidos. Aqui, a luz até consegue passar, mas é uma viagem bem turbulenta. As partículas do meio espalham a luz para todo lado. A gente vê que tem luz ali, mas não consegue ver uma imagem nítida. É o caso da neblina ou daquele vidro de banheiro, sabe? E, por último, os meios opacos. Eles são um beco sem saída para a luz. Ela simplesmente não atravessa. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou ela é refletida, ou seja, ela bate e volta, ou é absorvida, se transformando em calor, na maioria das vezes. Vamos detalhar isso um pouquinho. A reflexão é bem intuitiva. A luz quica e volta, como acontece num espelho. Já a refração é um pouco diferente. É quando a luz passa de um meio para outro, tipo do ar para a água. E nessa passagem, ela muda de direção. Alguém já reparou como um canudo parece quebrado dentro de um copo d'água? Isso é a refração em ação. Então, vamos recapitular. A luz viaja em linha reta e pode ser bloqueada, refletida ou desviada.
É justamente nessa interação, principalmente na reflexão e na absorção, que nasce o fenômeno talvez mais espetacular de todos, a cor. Por muito, muito tempo, todo mundo achava que a luz branca era pura e que as cores eram tipo uma impureza dela. Aí veio Isaac Newton lá por 1665, pegou um simples prisma de vidro e mostrou que era exatamente o contrário. A luz branca é que é a mistura de todas as cores e o prisma só serve para separar todo mundo, mostrando aquele arco-íris que já estava ali o tempo todo. E aqui está a grande virada de chave. A cor de um objeto não é algo que ele tem, mas sim a luz que ele não quer, que ele rejeita. Um objeto branco reflete todas as cores que chegam nele. Um objeto preto absorve todas. E uma maçã vermelha? Ela absorve todas as cores da luz branca, menos a vermelha. Essa ela reflete e é essa luz que chega nos nossos olhos. Isso nos leva a dois jeitos de criar cores. Nas telas, tipo TV, celular, usamos a cor aditiva. A gente soma luzes. As primárias são vermelho, verde e azul, o famoso RGB. Se juntar todas, o resultado é branco. Agora, com pigmentos, tipo tinta de impressora ou de parede, a lógica é o oposto. É a cor subtrativa. Cada cor que a gente adiciona, na verdade, está subtraindo uma parte da luz. Por isso que misturar um monte de tinta quase sempre dá aquele marrom escuro, quase preto, que a gente fazia na aula de artes. E como o nosso cérebro entende tudo isso? Lá no fundo do nosso olho, na retina, temos dois tipos de células. Os bastonetes, que são super sensíveis à intensidade da luz e dão a visão em preto e branco, essencial para a gente enxergar com pouca luz. E os cones, que são os especialistas em detectar as diferentes cores. Juntos, eles mandam todos esses sinais para o cérebro, que monta a imagem colorida do mundo que a gente conhece. E assim, partindo de uma ideia tão simples de que a luz viaja em linha reta, passando por sombras, reflexos e cores, a gente chega nessa dança complexa que constrói o nosso mundo visual. E a pergunta que fica é, se regras tão elementares conseguem explicar algo tão fundamental para a nossa existência, o que mais será que a compreensão da luz pode desvendar sobre o universo?